Francisco, no dia 8 de dezembro, explicou através de uma carta que neste ano 2021 é dedicado a São José. O Papa disse e escreveu que a decisão foi motivada por conta da pandemia e a situação de emergência que ela causou e também para celebrar os 150 anos da proclamação de São José como guardião universal da Igreja. Esse ano é dedicado a São José, nós temos um santuário em Apucarana. Qual que é a programação desse ano? Para nós é um ano de graça, em primeiro lugar, que brotou do coração do nosso Papa Francisco, este ano dedicado a São José, que iniciou lá no dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição, né? Ano passado, 2020, e vai até o dia 8 de dezembro de 2021. O santuário sempre esteve aberto aqui à nossa cidade de Apucarana e região, tanto às paróquias diocesanas, quanto também aos oblatos de São José. E neste ano, por ser o ano dedicado a São José, um ano josefino, então terá uma programação especial. Nós já estamos nos alegrando, falando dessas atividades que vão acontecer, já desde agora das festas do Natal, Ano Novo, mas eu quero focar aqui especialmente agora mês de março. Porque mês de março é o mês dedicado a São José. Então nós já temos aqui uma novena já programada, que vai estar iniciando no dia 10 de março, indo até o dia 18, dia 19 com várias missas, celebrações, confissões. E para esta celebração se tornar uma celebração aberta para toda a diocese, para toda a igreja, então teremos a presença do nosso bispo, Dom Carlos José, que vai estar fazendo a abertura e depois também o encerramento dos festejos de São José. Teremos os padres oblatos de São José, teremos padres diocesanos da nossa diocese de Apucarana, mas também de dioceses vizinhas, que vão estar celebrando conosco. E nesta novena nós vamos refletir exatamente o documento que o Papa lançou agora devido ao ano josefino, com o coração de Pai. Então, cada dia da novena vai ser refletido um tema, além das orações populares que a comunidade gosta, bênção aos trabalhadores, às famílias, aos desempregados. E nesse tempo de pandemia, de uma maneira especial, rezando, pedindo a São José que interceda a Jesus, juntamente com Nossa Senhora, pelo fim da pandemia. Então, em nossas celebrações, vamos estar contemplando também esta realidade que estamos vivendo. E isso que eu ia te perguntar, a pandemia acabou mudando um pouquinho, né, a questão da grande festa, mas mesmo, porque todo ano milhares de pessoas participam, né, padre? Esse ano vai ser um pouquinho diferente, mas não vai deixar de acontecer. Verdade. Seguindo as orientações da vigilância sanitária, também as orientações do nosso bispo, da nossa diocese, então nós vamos multiplicar mais as celebrações. Veja, até anos passados, a nossa novena a gente fazia somente no horário à noite, super lotada. Eu até brinco que a gente precisava colocar a gente até pendurados nos ventiladores. Mas esse ano nós vamos ter dois horários, um horário às 15 horas, outro horário às 19h30, para que não tenhamos aglomeração. E eu creio que o nosso povo que está com essa sede de Deus, neste momento também de provação, de pandemia, eu tenho certeza que os dois horários vão ser assim excelentes e vai responder às necessidades do nosso povo. Padre, março a gente sabe que é tradicionalmente o mês de São José, dedicado, dia 19 começa a novena, mas durante o ano todo é celebrado também São José, né? Sim, porque aqui é um santuário, né? Então a gente celebra São José não só como padroeiro no mês de março, mas também todos os meses. Nós temos atividades, por exemplo, semanalmente, toda quarta-feira, com missa às 15 horas e missa às 19 horas, nós temos bênção aos trabalhadores, aos desempregados, às famílias, à aspersão. E quando não tem na liturgia um santo próprio para aquele dia, então nós fazemos também a missa votiva a São José, toda quarta-feira. E a missa da tarde a gente costuma rezar pedindo pela Sagrada Família às famílias que buscam, que necessitam dessa proteção. Todo dia 19 de cada mês, nós temos 3 horários de missas. Nós temos missa às 6h30, às 15h e às 19h30. Nesta missa, na missa da noite especialmente, nós temos uma imagem de 40 centímetros, 3 imagens, que são imagens peregrinas que as empresas levam para rezar
com seus funcionários e fica um mês com essa imagem lá. E olha quanta coisa bonita nasce da presença dessa imagem, que é uma imagem mística, né? As famílias, as empresas começam a rezar, tem a necessidade de conseguir uma imagem de São José ou da Sagrada Família, entronizar na empresa. Olha, são maravilhas, coisas bonitas. E depois também no dia 19 nós rezamos também pelas famílias, pelos desempregados, abençoamos o pãozinho de São José, bênção da água e além das confissões que nós fazemos o atendimento penitencial para aqueles que vêm no dia 19 de cada mês. Depois, 1º de maio também, por ser São José Trabalhador, nós preparamos sempre com o trido e motivamos a comunidade com vários horários de missa também a estar participando e naquele dia, em unidade com todos os trabalhadores e trabalhadoras, rezamos então pelos operários e operárias, né? E outros momentos que vai surgindo, como festa da Sagrada Família, a festa dos Santos Esposos, noivado, casamento de Maria e José, que se celebra agora no dia 23 de janeiro, e outras festas que vão surgindo assim ligadas a São José e Mariana, nós vamos sempre introduzindo também essa devoção josefina. E a procura é constante, muito testemunho também de São José, que quando as pessoas têm essa necessidade, a gente abre o espaço no final das missas dos domingos. Então é uma maravilha e para nós é sempre festa, memória de São José aqui no santuário, desde o dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro de todos os anos. Padre, para a gente encerrar, São José atrai milhares de fiéis. Por quê? Primeiro, porque ele é padroeiro. Vamos voltar. Primeiro, porque é o pai de Jesus, é o esposo de Maria, né? Eu não gosto muito da palavra pai adotivo, eu prefiro dizer assim, mais pai do coração, que parece que fala mais, né? Fala muito mais. Então, pai de Jesus, esposo de Maria, depois padroeiro da Igreja Católica espalhada pelo mundo inteiro. Para nós, o Oblato de São José, ele também, mais do que padroeiro, ele é o nosso intercessor, é aquele que somos chamados a imitá-lo. E depois a devoção vai se espalhando, o Papa Francisco tem ajudado muito nisso também, porque quando ele assumiu o papado, ele renovou a consagração do Vaticano a 3 devoções fortes, né? A São José, São Bento e o anjo dos arcanjos, São Miguel. Então, essas 3 devoções. E depois o Papa começou pedindo também aos padres, através de um documento, que colocasse no cano da missa o pedido da proteção também de São José. E assim o Papa Francisco foi motivando a Igreja a olhar para São José como, mais do que nunca hoje, para nós, no tempo que estamos vivendo, como um homem de Deus. Um exemplo na família, um exemplo na vida social, um exemplo na vida trabalhista, um exemplo de amizade, ou seja, um grande intercessor que pode ser imitado por todos nós nos dias atuais. E por isso tem crescido muita devoção aqui no santuário, graças a Deus. Esse ano não vamos poder fazer procissão, mas vamos fazer carreatas, né? A gente reinventa, mas não vão deixar de celebrar. Mas muita gente tem passado por aqui, ano da pandemia, grandes procissões. Olha, a busca hoje está muito grande. E assim, o importante diante de tudo isso, que não é uma fé vazia, simplesmente popular, uma devoção assim. Não, é uma fé cheia de Deus, em que ajuda as pessoas a superar as dificuldades, as provações, em todos os campos, né? Emprego, dificuldade na família, saúde, dificuldade às vezes no relacionamento, enfim, são tantas as realidades. E a gente encontra também tantos testemunhos bonitos. Por exemplo, casais que querem ter filhos, não conseguem, faz o tratamento médico, nada, nem através da medicina, mas pela intercessão, pela proteção de São José tem conseguido. Outra coisa, pessoas idosas que trabalharam a vida toda e hoje, devido a uma situação ou outra, não conseguem o seu benefício, né? Tem pedido a São José e tem conseguido também o seu benefício, a sua aposentadoria. Então são coisas interessantes que é a realidade do que nós estamos vivendo nos dias atuais. São José intercede, a graça, o milagre acontece. Esse ano é dedicado a São José, o Papa escreveu uma carta e nela ele reforçou que dos motivos foi por conta da pandemia, essa necessidade de olhar para as pessoas e falou de São José. Tem como, por quê? Pandemia, São José, o que o senhor acha dessa carta, desse ano?
Então, nesse ano, realmente, o Papa surpreendeu, aliás, foi o ano passado, que foi dia 8 de dezembro, surpreendeu com essa carta apostólica Patris Corde, né? Que realmente ele aproveitou a ocasião da comemoração dos 150 anos do decreto do Papa Pio IX sob o patrocínio de São José patrono da Igreja. E vendo nesse sentido, o Papa sentiu muito o ano passado e está sentindo ainda as consequências desta pandemia e, portanto, ele viu naqueles que trabalham para debelar essa pandemia, nos médicos, enfermeiras e toda a equipe de saúde, que são profissionais anônimos que trabalharam desinteressadamente para salvar vidas. E São José, foi o escolhido por Deus para proteger Jesus. Ele é o guarda do Redentor, conforme o Papa João Paulo II colocou na sua exortação apostólica. E José era também um anônimo, uma pessoa simples, um simples carpinteiro, e que recebeu a grande missão de Deus de cuidar de Jesus, de proteger Jesus, de defender a vida de Jesus. Por isso, o Papa viu nessas pessoas anônimas que trabalharam e trabalham com todo o empenho para poder salvar vidas, essa ligação com São José que eu achei muito bonita, né? Além daquilo que ele colocou depois na sua carta apostólica sobre a paternidade de São José. Ele deu 7 títulos para São José: São José Pai amado, São José Pai na ternura, São José Pai obediente, São José Pai criativo, São José acolhedor. Ou seja, foram 7 títulos que ele deu para São José aí, justamente para colocar bem em ênfase a posição de São José na história da salvação, no projeto de Deus, e que serve hoje para nós. E quando ele colocou essa carta apostólica, ele disse uma coisa muito interessante: para que cresça a devoção a São José e para que os cristãos possam imitar as suas virtudes. E essas virtudes de uma pessoa simples, de um leigo, porque São José foi um leigo, realmente chama a atenção das pessoas, chama a atenção da Igreja também. Então eu vejo um pouquinho nesse sentido a intenção do Papa com esta carta apostólica. E é um momento que entra, né, para a história, porque é um ano dedicado a São José, é um momento único, né, padre? É um momento único, é um acontecimento muito importante que nunca aconteceu na Igreja. E nós ficamos muito contentes com isso, inclusive nós da Congregação dos Oblatos de São José, porque no capítulo geral de 2018, os capitulares, eu também estava presente nesse capítulo, fizemos um pedido ao Papa para proclamar o ano de São José. Depois demos a motivação do porquê da necessidade desse ano de São José, nesse tempo difícil, nesse tempo de falta de fé, e tendo em vista, quando fizemos esse pedido lá em 2018, a próxima comemoração, que seria dos 25 anos da Redentores Custos e dos 150 anos da proclamação de São José
patrono da Igreja. E foi dado ao Papa, foi feito esse pedido para que o ano de São José pudesse despertar a fé, a esperança e a caridade na vida dos cristãos, conforme São José tão bem viveu e demonstrou com a sua vida. E, portanto, para nós todos foi uma surpresa também o Papa ter colocado esse ano, o ano de São José. E nós estamos num lugar muito especial que tem na Diocese, que fica aqui no Santuário, que é esse espaço dedicado aqui à memória de São José, né? Fala um pouquinho sobre esse lugar. Sim, então, esse lugar aqui nós chamamos Centro de Espiritualidade Josefina. Ele tem como fundamento, como razão, a divulgação da espiritualidade josefina, ou seja, de São José, e da teologia de São José. Não sei se todos sabem, mas existe uma teologia de São José chamada Josefologia. E hoje tem-se muita coisa para se falar sobre São José, para divulgar sobre São José, sobre o papel, a função dele de esposo da Virgem Maria e de pai de Jesus. Essas duas realidades são as características de São José e que dá toda a sua dignidade. Portanto, Deus o escolheu para ser esposo de Maria e para ser o pai de Jesus, o guarda do Redentor, conforme o Papa João Paulo II assim colocava. E aqui no Centro de Espiritualidade, nós temos esta tarefa de difundir, seja a espiritualidade josefina, aqui tem um Santuário São José também, que faz essa conexão com o Centro de Espiritualidade, e de difundir a teologia de São José. Nós publicamos a cada 3 meses uma pequena revista que é divulgada no Brasil, são 1.300, 1.200, 1.300 cópias que são disponibilizadas pelo Brasil, somente sobre teologia de São José. E, nesse sentido, é o único no Brasil e que eu saiba também no mundo que faz esse trabalho assim de divulgação de São José. Então, é um centro muito rico nesse sentido, sobretudo porque São José está sendo muito descoberto ultimamente. A gente está percebendo que tem sempre São José foi muito valorizado na devoção, mas ele sempre foi visto como aquele santo simples, humilde, calado, silencioso, escondido, e enquanto que a missão dele é imprescindível, porque ele é o ministro da nossa salvação, conforme a Redentores Custos ensina, ele foi o coordenador do nascimento de Jesus neste mundo, conforme também o Papa João Paulo II colocou. Portanto, ele tem um papel, uma função importantíssima na história da salvação e na nossa redenção. Ele, juntamente com Maria, foram os colaboradores na ordem da nossa redenção. Eis a importância dele. E para você que quer conhecer um pouco mais da história de São José, tem que conhecer a exposição iconográfica, que conta com mais de 1.500 imagens que mostram a trajetória dele. Lembrando que por causa da pandemia, a visitação precisa ser agendada. Basta você ligar no Centro de Espiritualidade ou no Santuário São José. E aí, gostou do nosso material? Deixe aquele like, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal. É muito fácil, youtube.com/Diocese Apucarana.